Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Rotina. Tá na rotina para você, casal. Todas as terças-feiras e sextas-feiras, às 19 horas, você tem esse encontro aqui conosco no canal do YouTube, podcast, para levar reflexão para você, casal, assim como a gente. Se você acredita que o amor é construído nas pequenas ações do dia a dia, esse canal é para você. Vem conosco mais um tema que estamos trazendo para levar reflexão e entendimento. Meu nome é Fábio, da Rainha. E eu sou a Raquel do Fábio. O tema de hoje é comportamentos que dificultam a comunicação conjugal. Como a falta de comunicação no casamento desestabiliza o relacionamento. É verdade, a comunicação é extremamente importante para o bom andamento da construção de um relacionamento saudável. Eu acredito que a comunicação é um dos principais pilares, porque quando o casal ele tem uma boa comunicação, ele tem abertura, ele tem acolhimento, ele tem liberdade para se expressar emocionalmente, esse casal ele é mais fácil eles vencerem as dificuldades, as barreiras que a vida a dois vem apresentar. Então, hoje, nós decidimos trazer 5 comportamentos que dificultam a comunicação conjugal. Um deles é ouvir parcialmente o cônjuge. Como é que seria isso, meu amor? Ouvir parcialmente o cônjuge, muitas vezes a gente está numa conversa e aquela pessoa, ela só escuta o que lhe convém para lhe trazer uma resposta reativa. Ela verdadeiramente, ela não para ouvir atentamente o que o cônjuge está querendo transmitir, porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, o ouvir parcialmente, você apenas ouve aquilo que lhe convém. Você está querendo expressar ao seu cônjuge uma situação que ocorreu no casamento de vocês e você quer compartilhar aquilo que você não gostou. E aquela pessoa, ela só ouve o que convém a ela e prontamente para ter uma resposta reativa. Ela não é capaz, por mais que seja difícil, de parar, de atentamente ouvir palavra por palavra que o cônjuge dela está dizendo, para depois ela processar tudo que foi falado e aí sim responder. Há uma dificuldade, principalmente da parte dos homens, de ouvir as suas esposas. Mas também, na maioria das vezes, a esposa, ela não facilita muito o seu marido. Onde, na maioria das vezes, a mulher, ela tem uma forma de se expressar corporal, onde o homem precisa ter a leitura daquilo que ela está tentando verbalizar, mas ela não verbaliza, mas o seu corpo está mandando um sinal atrás do outro. E aí o homem, o marido, ele não consegue ter essa leitura. Eu digo ouvir a esposa com os olhos. Exatamente. É o homem ele conseguir perceber nas pequenas expressões corporais emitidos pela sua esposa que ela está querendo falar alguma coisa, mas o homem não está permitindo, não está dando abertura, que ela está chateada, mas ela está querendo falar, mas aí ela vai transmitindo de outras formas. E isso cria um afastamento conjugal.
onde a primazia é a comunicação, onde o homem ele tem que se policiar para ouvir a esposa todas as vezes que ela busca conversar com ele. É muito difícil para o homem, muitas das vezes, ouvir a sua esposa. Ouvir realmente dando atenção a ela. Nós homens temos muito a prática, né? É algo do homem de a mulher estar falando. Ela está falando e o homem continua fazendo as coisas dele. Às vezes, sei lá, vamos botar assim, assistindo futebol, jogando videogame, ou alguma coisa do tipo. E a mulher, ela está falando. E ela está achando que o homem não está prestando atenção. Só que o homem, ele é diferente da mulher na maioria das vezes, nesse sentido. Ele está ouvindo, ele está captando, ele está pegando essas informações e ela vai falando. Então, a mulher, ela compreende que pelo fato do marido não estar olhando nos olhos dela, parado, olhando para os olhos dela, seria bom se algumas esposas, com o seu jeitinho, fizessem exatamente isso. Ele tá, amorzinho, te amo tanto, mantenha esse olhar aqui, né, com a sua beleza agora. Só que às vezes as esposas não facilitam, é algo do homem. Mas se na maioria das vezes a mulher fazer alguma pergunta ao seu marido, ele vai responder. Porque ele ouviu, ele captou a informação, só que ele não está atento àquilo que ela está expressando corporalmente. É uma falha? Nossa, sim, é uma falha. Eu mesmo sempre busquei me corrigir, mas eu dei a opção da minha esposa me corrigir. Por que não eu dar liberdade e falar, meu amor, se em algum momento eu estiver fazendo algo que não esteja te agradando, possa me corrija, por favor. Não vou conseguir compreender. Eu converso muito com a minha esposa de muitas coisas que a gente vai ouvindo, de situações de muitos casais e tal. Eu falo, amor, nós homens, não fomos, a gente não foi treinado para lidar com isso, com essas nuances femininas. Na comunicação, o que a gente quer, o que pelo menos a maioria, é que os seus esposos consigam manter uma conversa olhando nos olhos, dando atenção. E, se possível, espere concluir o raciocínio, concluir a fala para poder ele responder, sabe? Que tenha uma sensibilidade no ouvir, mas no ouvir verdadeiramente. E muitas vezes o homem, ele simplesmente ele não consegue se conter com a opinião dele. Às vezes você ainda não nem terminou de expressar a sua ideia, e ele já te cortou e ele já foi, pá. Ouvir verdadeiramente, eu acredito que quando o casal, eu falo isso em base na gente, porque não é que o meu marido não me ouvia, ele me ouvia, mas ele não me ouvia do jeito que eu queria que ele me ouvisse. Mas eu também não tenho mais uma hora certa, sabe? Às vezes de madrugada eu quero conversar e eu quero que ele me dê atenção de madrugada. E detalhe, eu quero que ele me dê atenção olhando nos olhos. A gente sentou e conversou. Eu falei: olha, amor, presta atenção. Quando eu parar para conversar com você, eu gostaria que você me desse atenção. Atenção, olhos nos olhos. Que você parasse o que você estivesse fazendo, para a gente ter uma conversa profunda, uma conversa verdadeira, mas dessa maneira eu me sentiria e me sinto mais valorizada. Você é capaz de fazer isso por mim? Ele, claro. Então, desde então,
Ele se policia, não é que seja fácil, porque não é fácil, para quando a gente vier ter uma conversa, seja ela séria, seja ela contar situações que ocorreram no dia a dia, ele fica desse jeito que ele está agora, parado, olha na altura dos olhos e olha, uma coisa eu preciso confessar, eu treinei meu marido a olhar nos olhos. Porque o Fábio, de início, ele não conseguia manter um olho no olho com quase ninguém. Hoje em dia, depois de tantas conversas, de tantos diálogos, de tantas troca gostosa, hoje em dia ele faz isso com uma maestria que até eu fico impactada. Então, eu acho que como marido, como mulher, não importa. Quando o seu cônjuge estiver querendo fazer uma troca com você, aproveite esse momento. Ouça, ouça com atenção, ouça sem interrompê-lo. Por mais que a ideia dele muitas vezes não faça sentido na sua cabeça, tente respeitá-la, porque cada um de nós somos diferentes e pensamos diferentes. Se você discorda, tenta desconstruir essa ideia ou colocar o seu ponto de vista de maneira respeitosa, sem ofender, sem humilhar, sem diminuir. Eu acredito que quando a gente tiver essa sensibilidade de ouvir, ouvir com amor, ouvir com empatia, ouvir com os ouvidos, ouvir com os olhos, ouvir com o rosto, ouvir com o corpo, porque é o que o meu marido fala, ouvir com os olhos, porque o nosso corpo, ele expressa aquilo que a gente está sentindo. Então, quando a gente tiver essa sensibilidade de ouvir, sem o intuito de rebater, sem o intuito de criticar, sem o intuito de ser o acusador do nosso cônjuge, a nossa comunicação vai ser um pouco mais assertiva. Então, tem que haver comunicação entre os dois. Isso tem que ser. Porque é difícil para o homem, sim, é muito difícil para a figura do homem ouvir. Porque ele não é treinado, mas é treinável. Porque são duas pessoas casadas e elas vão se treinar ao longo da sua jornada, errando o que se acerta. Mas é como você quer corrigir cada erro. E se deixar se corrigir. Por mais que você fique chateado, irritado, por causa que às vezes não é o momento certo, mas te levar à reflexão de que não há ninguém melhor do que o seu cônjuge para te trazer uma reflexão de aperfeiçoamento pessoal. E te digo, até profissional. Eu sou experiência disso. Muita coisa do que a minha esposa me ensinou ao longo dos anos e eu permiti ela me ensinar, eu cresci muito profissionalmente falando. Então, isso é treinável. Quando a gente tem uma comunicação e ensina, deixa ser ensinado pelo nosso cônjuge, as probabilidades é de a gente crescer juntos, passinho a passinho. É verdade. E com isso, a gente vai para o segundo comportamento, que dificulta a comunicação dos casais, que é o resgate dos erros do passado. Eu não sei se você já viveu essa experiência ou já presenciou algum casal que experimentou essa experiência de, para justificar uma falha do presente, aquela pessoa resgata um erro do passado para justificar aquela falha. E esse resgate de erros, muitas vezes, ele vem atrelado de culpa, com um peso tão grande, onde uma simples ação de dizer
querido, querida, verdade, você tá certa, eu vacilei, eu errei, me perdoe. Ele se transforma numa proporção tão grande que acaba simplesmente destruindo qualquer possibilidade de comunicação, qualquer possibilidade de expressão. Porque quando o cônjuge, quando o marido, quando a mulher, ele tem essa facilidade de ir no passado, resgatar os erros e trazer para o presente, para se isentar de uma responsabilidade, de uma falha, ele traz simplesmente um veneninho para um casamento. Esse resgate dos erros acontece muito no seu relacionamento, na sua vida, onde você sempre, para se isentar do seu eu hoje, traz coisas do passado para jogar na cara do seu cônjuge? Isso é um grande defeito no relacionamento e no casamento. Porque a comunicação, ela tem que ser clara, objetiva e algo que faça com que você, casal, venha crescer com seu cônjuge. O que foi passado, foi passado. A questão toda é como você corrigir esses erros. Você corrigiu, você seguiu à frente. Errei, sentei, conversei, corrigi, pedi perdão, desculpa, não vou fazer mais isso, me ajude a não errar. Muitas vezes o casal ele não consegue avançar porque um dos cônjuges está preso no passado. Um dos cônjuges está preso em um erro que cometeu e que muitas vezes ele não se perdoa, mas ele também não quer assumir a responsabilidade da falha para que ele não se sinta um fracassado. Ele transfere a culpa para a esposa e ele fica preso ali. Para fugir de atrito, para fugir de conversas difíceis, um dos dois prefere o quê? Não falar. Porque sabe que se falar, vai ser o culpado de uma situação que não foi ela que fez ou ele que fez, de uma situação que não foi ela que provocou ou ele que provocou. Porque o marido ou a esposa nessa situação vai resgatar aquela falha e vai trazer para o presente para justificar a falha dele do presente. Então, eu acredito que a gente tem que tem que ter essa atenção. Volto a dizer, cada casamento é único, cada construção é única, cada casal tem as suas próprias histórias, as suas próprias experiências que nenhum outro vai viver, nenhum outro vai ser capaz de olhar através da ótica, através do seu olhar. Só você e seu marido. Entende? Então, a gente tem que começar a analisar e a perceber as nossas falhas e a corrigi-las. Gente, vamos errar. Isso é um fato, não somos perfeitos, mas quando a gente errar com a gente ou com o nosso cônjuge, ou um erro que venha prejudicar a nossa família, que a gente aprenda, que a gente tenha sensibilidade de reconhecer o nosso erro, de pedir perdão e trabalhar a correção para que a gente não repita mais, nem resgate ele lá na frente. Dessa maneira, quando a gente consegue trabalhar as nossas falhas, não culpabilizar o nosso cônjuge, não transferir a responsabilidade para o nosso cônjuge, a gente consegue ter uma sensibilidade e ter também uma comunicação mais assertiva. Olha, eu deixei o arroz queimar. Eu sei que você não gosta de arroz queimado. Você me perdoa. Eu estou dando um exemplo, tá? Porque eu sempre deixo o arroz queimar. Na realidade, eu gosto de arroz queimado. Então, você me perdoa. Eu vou ficar mais atenta para que esse arroz não queime mais. Não existe lugar melhor do que para a gente pedir redenção, para a gente pedir ajuda, para a gente pedir conselho, para a gente pedir orientação do que de joelhos aos pés do Senhor, para que Ele nos ajude a nos corrigir.
E quando a gente para de olhar para o passado para justificar o nosso presente, a gente consegue ter uma comunicação conjugal melhor. Esse é o detalhe. Se o casal for deixando essas falhas, esses erros acumular, esses erros que acumularam vão se tornando feridas ao longo do tempo. Não foi conversado, não foi ajustado, ninguém sentou para conversar aquilo que foi do passado, porque passado é isso, ficou no passado. Aí houve alguma coisa hoje. Aí, na autodefesa, na maioria das vezes, de um cônjuge, mas você fez isso, isso, isso. Você lembra? Ou você usar o passado como uma forma sábia de você lidar. Você esperou isso passar e aí chegou o presente. O seu cônjuge cometeu o erro ou a falha similar ao passado. Para ela ter uma reflexão de entendimento que aquilo é errado ou do que aquilo que ela falou foi equivocado, você trazesse isso do passado como uma forma de orientar, mas com amor, correção, não julgo. Aí sim. Quantas vezes eu fiz isso? Algumas vezes. E assim como eu ensinei ela a fazer isso. Eu espero o momento certo e trago essa reflexão com uma forma de ensinar. Terceiro comportamento que gera dificuldades na comunicação conjugal. E aí nós vamos falar sobre a falta de congruência entre a fala e a ação. É o famoso faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas que erro tem nisso em algumas ocasiões? Eu acredito que a gente tem que andar alinhada a nossa fala com a nossa ação, a nossa fala com o nosso comportamento. Se um dos dois não anda alinhado, a fala e a ação, a fala e o comportamento vai gerar ruído na comunicação. A gente não pode querer exigir, vou dar um exemplo, exigir uma esposa. Um exemplo chulo, tá? Me perdoe. Exigir uma esposa sarada, vou na onda, bela, bonita. Se você exige, mas você tá acima do peso, careca, não se cuida, não tá nem aí, mas você quer exigir uma coisa que não está de acordo com você. A gente tem que estar, eu acredito nisso, que a gente tem que estar como casal alinhado a nossa fala com a nossa ação, com o nosso comportamento. É lógico que vai haver em algum momento algum tipo de exceção, mas que isso seja uma exceção, não um padrão comum nos relacionamentos. Você está certíssima. Mas é isso, você pegou o ponto-chave principal dessa falta de congruência. Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Exatamente isso. Alinhar a nossa fala com o nosso comportamento, porque dessa maneira a gente vai conseguir ter uma comunicação mais assertiva. E aí, mais saúde emocional, mais saúde sexual para o relacionamento. Quarto comportamento que dificulta a relação conjugal. Reclamações. Ou você aí, você é muito de reclamar com seu cônjuge sobre tudo, qualquer coisa reclama? Ou tá tão acostumada, tá que nem muitas pessoas. Tá quente, ai, tá quente demais, tem que vir a chuva, choveu. Mas aí, pô, tá chovendo muito, tá alagando tudo. Ô amor, você não faz nada direito. Você foi lavar a louça e deixou a louça toda em cima da pia. Ô amor, você foi no banheiro e molhou tudo. Ô amor, pô, você fez a comida, deixou uma bagunça. Ô amor, acabei de lavar o banheiro e você já foi no banheiro? Ô amor, acabei de lavar.
de limpar a casa e você me chega da rua com um sapato todo sujo? Os teus exemplos, ele tem situações que acabou de lavar o banheiro, tem que ter bom senso, né, gente? Eu ouvi um influenciador falando que a reclamação ela é uma autoprofecia realizável. E, em partes, ele tem razão. Porque dependendo da reclamação, que você fique ali reclamando daquilo o tempo todo, daqui a pouco aquela ação acontece sobre a sua vida, mas foi você que auto proferiu sobre você mesmo. É desafiador você manter uma comunicação com um cônjuge que só reclama, que nada tá bom, que tudo, por mais que você se esforce, por mais que você busque as palavras, desenhe tudo, por mais que você faça o melhor planejamento para você se comunicar, para você se expressar, para aquele cônjuge nada tá bom. Ele encontra em tudo um motivo para reclamar. Não há quem aguente, não há quem suporte. E aí um ruído, ele causa não só na comunicação, ele causa um afastamento, porque o dia a dia, a vida, a gente já tem que escolher as batalhas que a gente deseja lutar, as batalhas que a gente deseja travar. Seja ela no ambiente profissional, no ambiente familiar, no trânsito, a gente precisa diariamente escolher. E, de modo geral, a gente entende que não está fácil para ninguém. Cada um de nós, seja o marido ou seja a esposa, sabe os gigantes internos que você precisa vencer, as lutas que você precisa guerrear diariamente consigo mesmo, com as suas emoções e com o mundo afora que lhe apresenta. E aí você tenta manter uma comunicação com o seu cônjuge. E o seu cônjuge reclama de tudo. Se você faz comida, a comida salgada, embora não esteja. Se você lava a louça está mal lavada. Se você limpa a casa, não está com cheiro bom. Se você lava a roupa está com pelo. Se você fala demais. Se você ficar calado, o que que você está escondendo? Tudo é um motivo para reclamar, para lhe autoacusar. É um desafio muito grande você conseguir ter uma fluidez e uma comunicação assertiva, assim, com o seu cônjuge, porque você não vai aguentar. Tem um momento que você só quer uma paz interior, tem um momento que você só quer respirar, que você quer se encontrar na sua caixinha do nada e não ter ninguém o tempo todo no teu ouvido. Porque você já teve as suas lutas internas com você mesmo para vencer, você já teve as lutas no mercado de trabalho, você já teve as lutas no trânsito, você já teve as lutas na educação dos filhos, na dinâmica do cuidado da casa, que você quer apenas um momento da caixinha do nada. E aí não flui, e aí não tem como, porque você não vai aguentar. Você vai preferir se afastar, você vai preferir o silêncio, você vai preferir qualquer coisa, inclusive não voltar para casa. E vai virar discordância, briga, atrito. Isso acontece muito. Ela falou algo brilhante, que acontece e cria rupturas na vida a dois. Quantos homens
matam um leão por dia, chegam em suas casas e têm que ouvir essas reclamações por parte da sua esposa. Aí ele põe o pé dentro de casa, a mulher vem, detona com o homem. Difícil, mas aí isso acontece somente com o homem, acontece também com a mulher. E aí é isso que nós temos que ter a compreensão da sabedoria. Para a gente buscar sabedoria, temos que buscar a Deus, joelho no chão, para que a gente possa suportar os gigantes que nós vamos estar lutando diariamente e externamente. Buscar a Deus, estar conectado com Deus, e aí, conforme mais a gente vai deixando nos afastar do divino, as coisas vão se tornando mais pesadas e a gente não consegue controlar sozinho, porque somos carne. E isso vai ser refletindo no nosso cônjuge. E aí a gente pilhado fala o que não deveria. Cria-se briga, discussões. Por quê? Já cheguei pilhado do trabalho. Aí eu chego e a esposa fala assim: Mas a bica, a bica passou o dia todo pingando. E você não consertou ainda. Importante a gente ter essa reflexão, sabe? De perceber, de ter um olhar mais compassivo, um olhar mais amoroso em relação a gente ter a percepção do que o nosso marido, de como é o dia do nosso marido e como é o dia da nossa esposa. Quando a gente tem esse olhar mais compassivo, mais empático, em ter essa compreensão, a gente acaba deixando de falar certas situações que não são tão urgentes, sabe? Que podem esperar um pouco mais. Então é importante a gente refletir para que eu, como mulher, meu marido, como marido, como homem da casa, a gente ter a percepção de não ficar reclamando por coisas sem importância, insignificantes, de a gente ter aquela gratidão, em vez da reclamação de falar, uau, poxa, meu marido acorda 4 horas da manhã, ele pega trânsito, ele vai lá para Conchichina, ele rala, ele enfrenta vários leões. Então, ele precisa chegar em casa e ter um ambiente de paz. E em vez da gente simplesmente expressar nossa insatisfação pela lâmpada, pela pia, ou por outra coisa, a gente parar para agradecer. Meu marido, muito obrigado pelo esforço, muito obrigado por você se esforçar para ser o provedor da nossa casa. Eu não sei como é o seu dia, mas eu sou grata pelo seu esforço. Olha, se preparar para receber. Da mesma forma, o marido ter essa sensibilidade, porque muitas vezes o homem ele tem o seguinte pensamento: eu trabalho, eu vou para a rua, eu fico 12 horas fora. A minha mulher não faz nada. A minha mulher, trabalho de casa, é moleza. E nós temos que ter a compreensão que o trabalho de casa é um trabalho 24 horas por dia. Em todo tempo é louça na pia, é casa suja. Você acabou de tirar a poeira, tem poeira para tirar. Você acabou de lavar o banheiro já está sujo, já está molhado. Leva a criança para cá, pega a criança para lá. Você não para. Você trabalha e trabalha muito. Então, como homem, eu acho que ele tem que ter também essa compreensão e essa empatia que muitos homens não têm. Eles acabam simplesmente achando que o fato deles saírem, deles trabalharem fora, só eles que passam por pressão e que a mulher dentro de casa não passa por pressão e a mulher passa por muita pressão. A mulher tem que estar com a casa arrumada, casa limpa, filho na escola, roupa limpa, roupa cheirosa, limpa o banheiro, limpa aí. Você não para de trabalhar, você se cansa e se cansa muito. Então, eu acho importante, em algum momento, o homem fazer essa troca de
ele ir pelo menos uma vez e fazer todas as tarefas que a mulher faz. E muitas vezes a mulher, ela precisa trabalhar fora para ajudar com a renda familiar. E ela tem dupla jornada. Ela precisa vencer os gigantes lá fora e ela precisa cuidar da casa. Então, não só essa reflexão de se atentar com as reclamações e estar mais atenta à gratidão vale tanto para o homem quanto para a mulher. Para a gente não se achar que só o meu trabalho é valoroso, que só eu sofro pressão, que a mulher em casa ela é cômoda, para a gente não ficar em todo o tempo, de uma certa forma, jogando na cara o meu é superior, o teu é superior. Não, gente, é uma parceria. Não existe o maior e o menor. Sim, Deus nos criou idôneos. Ele nos deu missões diferentes. Porém, a missão no casamento é ajudar o outro a manter essa instituição sagrada chamada casamento. O cabeça do casamento é Cristo. Não existe um maior, eu penso assim, tá? Me perdoe se você pensa diferente de mim, mas eu penso assim. Não existe um maior e um menor, então a gente tem que ter essa compreensão de que os dois passam pressão. O homem pode suportar e passar uma expressão, é um fato, mas se a mulher trabalha fora e tem que cuidar da casa, ela sofre muito mais pressão. Tanto é que nem muitas mulheres que hoje em dia, infelizmente, são divorciadas ou acabam sendo uma mãe solo, elas lidam com toda essa pressão do mundo corporativo, faz um trabalho melhor do que muitos homens e ainda administram uma casa melhor do que muitos homens. E com maestria, melhor do que muitos homens. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, esse olhar empático, esse olhar compassivo para entender o dia um do outro, de modo que a gente venha deixar a reclamação de lado e optar pela gratidão. Eu penso dessa maneira. Você está certíssimo. Só que não estou aqui para defender o homem, não. Estou para trazer uma ideia daquilo que eu vivi ao longo dos anos, daquilo que eu vivo no meu casamento. Essa é a nossa proposta. Mas só que boa parte dos homens casados, eles não foram treinados para lidar com nada dentro de sua casa. Tem homem que não sabe lavar louça, porque não sabe lavar louça porque sua mãe nunca botou ele para lavar louça. Não sabe varrer porque sua mãe nunca botou ele para varrer, lavar um banheiro, trocar uma lâmpada, ou qualquer tipo de coisa, ele nunca teve, nunca passou por isso. Mas aí esse mesmo homem teve uma irmã. Vou botar uma só para ficar mais fácil. E essa irmã foi treinada. Ela fazia tudo que a mãe fazia. E a mãe ia ensinando. E ela fazia de tudo. O homem não, o homem era o reizinho da casa. Quando o homem ele é treinado a executar tarefas dentro de casa no passar do tempo, tudo na hora certa, no momento certo, quando ele casar, ele vai ter essa cumplicidade com a sua esposa, onde os dois vão estar trabalhando, então quem chegar vão se ajudar para as coisas correrem e serem mais ágeis. A mulher, ela faz tudo isso com maestria porque ela foi treinada. Muitos homens hoje solteiros já conseguem fazer isso com a nova geração. Mas muitos, quando vai entrar na casa dele, tá um horror. Mas tem muitas mulheres também, porque tem que ser treinável lá, quando criança. Quinto, comportamento. Eu não sei se já aconteceu com você quando você
Comigo, eu confesso que acontecia muito, mas muito, muito, muito mesmo, esse comportamento. Quando você tenta conversar com o seu cônjuge e ele simplesmente corta para tentar adivinhar o que vai sair da sua boca, ele é tão ansioso que ele não consegue parar para deixar você terminar de se expressar. Acontece isso com você? Atualmente não acontece mais com tanta frequência aqui em casa. Quando acontece, é raridade, sabe? Então, mas às vezes ainda acontece de você tenta falar e o seu cônjuge tenta adivinhar o que vai sair da sua boca. Isso é dificílimo, porque muitas vezes você tá com uma linha de raciocínio para você expressar uma ideia, uma situação, um acontecimento que você julga importante partilhar com seu cônjuge. E aí, no decorrer da fala, o outro já corta e já fala algo que não tem nada a ver com o que você vai falar. Esse é um comportamento que dificulta muito a comunicação conjugal, mas muito. Aqui em casa, meu marido era a rei em fazer isso. Rei, rei. Ele fala que eu dava pausa, ele entendia que ele tinha que falar, mas ele dá mais pausa do que eu e eu fico quietinha, esperando ele terminar de expressar a ideia dele. Então, a gente tem que começar a tentar ter essa sensibilidade de não interromper com os nossos achismos, com uma ideia dita pela metade e a gente simplesmente tentar adivinhar o que vai sair da boca do outro, o que vai sair da boca do cônjuge. Verdade. Ela está certíssima. Mas só que eu me deixei ensinar. Eu me permiti me deixar ensinar. E eu evoluí com isso. É fácil? Não. Eu não tinha um espelho para pegar isso, de como fazer. E simplesmente sai. Simplesmente sai. Deu aquela pausa, né? Aí simplesmente sai. Mas ela, cheguei para ela, amor, eu sei que pode falar, pode falar. Amor, fala, por favor, eu fico insistindo, né? Então, me ensine. É porque muitas vezes na nossa construção eu falava, eu já perdi a linha de raciocínio, você me cortou. Não, eu não quero mais falar nada, não. Não, não vou falar mais nada porque a nossa comunicação não flui, você sempre me corta. Eu estou tentando me expressar com você um fato importante que eu julgo importante a partir e você me corta. Aí ele foi falando, ele é assim, uma questão muito bonita do meu marido é que ele sempre fala, me ensina. Então, como é que eu faço? Me ensina. Eu não sei, amor, isso é novo para mim. Me desculpa, eu achei que a sua pausa era para mim falar. Me ensina. E hoje em dia é muito engraçado porque ele é aquele que ele quer dar opinião em tudo, ele quer dar pitaco em tudo. E tem situações que você não está pedindo opinião, que você não está pedindo pitaco, que você não quer que o outro te mostre o exemplo, o jeito que ele faz. Porque eu volto a falar, cada um de nós somos únicos, temos a nossa personalidade, o nosso jeito, a nossa essência, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de enxergar a vida e o mundo. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo bobo. Vou fazer uma carne, um ensopado de carne. Ele tem o jeito dele, ele tem os temperos dele, ele tem as manias dele na cozinha. E quando ele tá na cozinha cozinhando,
eu respeito aquele momento dele. Eu vou lá, dou uns beijos, dou uns amassos, mão naquilo, aquilo na mão, etc e tal. Mas assim, eu não fico, sabe, palpitando. Ah, faz isso. Ai, põe um tempero isso. Ah, isso vai dar errado. Eu não faço isso, porque eu entendo, eu tenho esse entendimento que ele tem a maneira dele de cozinhar e que no final tudo vai ficar maravilhoso, que eu vou amar e que eu vou querer até repetir, porque ele cozinha muito bem. Mas esse é um exemplo que ocorria muito no nosso casamento. Quando era a minha vez de estar na cozinha, ele chegava, parecia que ele estava me analisando. Ele falava: "Não, põe isso, isso, não, isso. Eu, amor, eu não estou pedindo a sua opinião agora. Eu não preciso da sua opinião agora, nem da sua ajuda. Quando eu quiser a sua opinião, quando eu quiser a sua ajuda, eu vou lhe pedir. Mas agora eu não preciso. Me deixa aqui quietinha. Só pode vir aqui de vez em quando me dar uns beijos, me dar um amasso, mas me deixa aqui quietinha, eu cozinhando do meu jeito. Se eu tiver dúvida, eu vou lhe consultar, porque afinal foi você que me ensinou a cozinhar. Mas você tem seu jeito, eu tenho o meu." Bem assim. Só que eu me permiti ela me corrigir. A gente não sabe de tudo, gente. O quanto você que está nos assistindo está disposto a aprender, se permitir ensinar, permitir o seu cônjuge ensinar. Você vai ver muitos especialistas, principalmente da área de comunicação, artísticas, melhor para você se aperfeiçoar, suas gesticulações faciais é você estar diante do espelho, né? Ficar fazendo mímica ou coisas do tipo, trejeitos, nos, com as suas expressões faciais e corporais no espelho. Você se vendo. Só que você só para você se corrigir. Então, assim, você não vai saber em relação ao seu cônjuge. Mas quando você se permite a correção com amor, você vai crescer em seu relacionamento. É o se permitir, sem julgo. É vocês dois que estão aprendendo de passinho em passinho, um degrau de cada vez, passando por várias barreiras lá fora, mas aqui dentro de casa, essas dificuldades, esses gigantes, não tem que existir. Tem que ser mais fácil, mais leve, mais suave. E vocês juntos vão vencer isso dia após dia. É um se permitir ensinar o outro com jeitinho, com amor. Com carinho, com palavras doces, palavras amáveis, sem machucar, sem ferir, sem usar palavras de morte na vida do seu cônjuge, sabe? Se permitir, como meu marido sempre fala, um ensinar o outro. E a verdade é que a gente aprende tanto um com o outro. Aqui em casa, né, às vezes não é que seja difícil, ela é mulher. Não é porque a gente está casado 19 anos juntos no total, né? Eu fico tentando ser perceptível em alguns detalhes para ajudar a minha esposa, porque eu sei que ela tem dificuldade de ela compreender o eu dela. E às vezes isso eu acabo falhando em alguns momentos, tá? Porque eu busco me antecipar a algumas coisas em relação à minha esposa. Mas eu sei o quanto, na nossa trajetória conjugal, quanto isso foi de extrema importância para ela e o quanto ela amadureceu. O que ela se tornou como mulher que ela é hoje. Assim como eu me tornei o homem que eu sou hoje, nada da noite para o dia. Mas o quanto eu me permiti ser corrigido, mesmo puto da vida, mesmo com carão, muitas das vezes, né? Muitas das vezes dá vontade de esganar, literalmente, mas aí eu reflito e falo assim, cara, Deus, eu penso logo assim, Deus, o Senhor é tremendo. Como o Senhor fala comigo através da minha esposa, né?
é a questão de você proferir, profetizar sempre coisas boas para o seu cônjuge. Isso é extremamente importante. De você evitar trazer qualquer coisa que vai denegrir, machucar, diminuir o seu cônjuge. E nessa questão de adivinhar, às vezes é uma falha, uma ruptura que a gente acaba causando. Mas quando a gente permite que o nosso cônjuge nos corrija, amor, oi, é minha vez de falar? Posso falar? Posso concluir? Posso concluir? Hoje ela fala assim. Aí eu, claro, amor, pô, desculpa, continua. Como ela já me testou, o que que eu tava falando mesmo? Não, eu adoro fazer isso. O que que eu estava falando? Porque a maioria das vezes hoje ele consegue, quando a gente vai conversar sobre qualquer coisa, porque na realidade eu brinco que ele é meu melhor amigo, é minha melhor amiga, é meu confidente, é meu tudo. Então, tem momentos, sabe aqueles momentos de papos de menina? Quer dizer, eu falo isso, mas eu nem sei como é, porque sempre os meus papos foram com ele. Então, tem aqueles momentos que eu falo situações que tá tudo bem, ele não tá olhando nos meus olhos, mas tem situações que eu preciso que ele esteja olhando nos meus olhos, para me ter certeza de que verdadeiramente ele esteja me ouvindo. Mesmo que ele só esteja de olho nos meus olhos, mas não esteja ouvindo nada. Mas a minha leitura, eu vou entender que ele está me ouvindo. Então, às vezes, eu ainda faço teste sim com ele, de tipo, o que que eu falei mesmo? Para ver se ele verdadeiramente me ouviu. No seu casamento, na sua construção, eu acho importante vocês refletirem se algum desses comportamentos esteja gerando ruído na comunicação de vocês, que vocês possam, primeiramente, orar ao Senhor, pedir ao Senhor estratégias para que vocês venham corrigir essa falha, para que vocês venham tirar esse ruído e venham construir uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais empática, uma comunicação mais acolhedora, porque precisamos ter uma comunicação, uma linha direta, uma linha sólida, uma linha que verdadeiramente comunique, que o outro entenda o que a gente esteja querendo transmitir. Assim a gente consegue construir um relacionamento mais forte, um relacionamento mais sólido. Ore a Deus, peça ao Senhor estratégias, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor sabedoria, peça que Ele lhe ajude, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que desejamos. E o casamento é um projeto criado por Ele. E Ele tem todas as soluções que a gente precisa para a gente construir um relacionamento forte, um relacionamento saudável. Assim, é muito difícil a gente não ter uma comunicação aberta com o nosso cônjuge, e a gente precisa. Ainda mais a gente que é mulher, que gosta de falar, que gosta de se expressar e que precisa se sentir ouvida. Da mesma forma, o homem. E também precisam se sentir ouvidos, precisam se sentir acolhidos. O cônjuge, ele quer se sentir acolhido na sua casa. Sua casa, seu refúgio, sua fortaleza. O mundo lá fora está se acabando, mas ele vai correr em direção à sua casa, porque ali há o entendimento que é o refúgio e a fortaleza dele. Ali não é o onde é quatro paredes e um teto, mas a família. A família é a casa. Onde você, o cônjuge, é a casa do seu outro cônjuge. Onde você vai ficar na expectativa de, ao sair de casa, você chegar o mais rápido possível para estar com seu cônjuge, para você ouvir a voz do seu cônjuge, para você dar um abraço, para você conversar, interagir, falar como o dia foi tão difícil, se abrir. Hoje o dia foi angustiante e você vai se abrir para essa pessoa que
está ao seu lado, que é só o seu cônjuge, é a pessoa que você pode se abrir sem julgo e com amor. Essa pessoa que só você vai conhecer cada detalhe dele ou dela. E a comunicação é a principal importância no relacionamento e no casamento. Comunicação é a base de tudo para crescer como casal. Porque quando vocês começam a conversar, tudo flui, tudo acontece. Comunicação. Então, o Tá na Rotina hoje, o objetivo foi trazer mais essa reflexão para você. Se esse tema e um desses tópicos fez sentido para você, que você reflita, converse com Deus. Mas se você pensar, poxa, mas eu tenho falado tanto com Deus e Deus não tem me dado o retorno esperado. Mas Deus está falando com você o tempo todo. Eu vou trazer algo aqui para a gente fazer o fechamento, que às vezes, muitas das vezes, a gente acha que Deus não está falando. Você tem que estar sensível aos detalhes, assim como você está sensível aos detalhes do seu cônjuge. Deus ele vai estar falando com você às vezes através de uma música tocada na rádio, às vezes em algo na rua, às vezes numa placa que você tinha que passar ali naquele momento para você ter a leitura daquela placa, porque Deus estava se comunicando com você, só você sabe através daquela placa. Deus, ele fala de formas sobrenaturais e enigmáticas, mas você tem que estar sensível aos detalhes. Isso é algo que a gente sempre tem conversado aqui. Minha esposa às vezes fala assim: Deus não fala comigo como fala com você, amor. Mas essa semana ela teve isso. Há pouco, de ontem para hoje, de anteontem para ontem, ela teve essa reflexão. Que Deus falou, teve um sonho e veio a confirmação. Deus vai falar com você, você só tem que estar sensível aos detalhes. E esses detalhes são o mesmo detalhe que você tem que ter com seu cônjuge. De você olhar e ver que o seu cônjuge não está bem, mas ele está se comunicando. Então reflita sobre isso. Deus ele vai te responder. É você buscar, conversar com ele da forma mais simples que você tiver, para que você possa ter um casamento extraordinário Na presença dele. e com comunicação. Que Deus vai falar com você assim, com muitos detalhes da comunicação. Se esse episódio fez sentido para você, deixa o seu joinha para nos ajudar aqui no canal. E também, se você tiver alguém, algum conhecido que esteja precisando ouvir essa mensagem, envie. Para conhecidos, amigos e todos os familiares. Valeu! Até a próxima! Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau!